Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos em uma jornada fascinante, desvendando os mistérios da programação. Bom, vamos à aula 3 da lógica de programação e entender agora a estrutura de repetição. A gente chama de laço de repetição ou loop. O bloco que nós vamos utilizar agora, que é o enquanto faça, é esse bloco aqui. Este bloco indica aqui dentro qual é a minha condição para ele repetir ou não. Então, esse bloco significa enquanto. Que nós vamos colocar dentro, que é a condição, é o que eu vou ter nos 3 pontinhos. E se ele for verdadeiro, se essa condição for verdadeira, o faça seria a parte verdadeira dele aqui. Bom, enquanto a condição minha for verdadeira, eu vou fazer o que tem que ser feito neste caminho, e eu volto a perguntar se ele continua verdadeiro ou não. Então, sempre ele vai executar o que tem que executar e ele volta para verificar se ele continua. Por isso que ele é de uma estrutura de repetição. A partir do momento que essa condição ela se torna falsa, ele para de repetir e aí ele vai seguir para o outro lado. Qual que é o problema que temos aqui? Desenvolver um programa para ler um valor qualquer e exibir todos os números começando de 1 até o valor do número digitado, de forma sequencial. Neste caso, de 1 em 1. Bom, esse valor, se eu digitar o número 5, por exemplo, é para ele exibir desde o número 1 até o número 5, de forma sequencial. Então, ele vai exibir o número 1, depois o número 2, número 3, 4 e 5. Perceba que a exibição do número sempre tem que ser feita, ou seja, ela é repetitiva. Então, se ela é repetitiva, sempre tem que fazer a mesma coisa, eu vou pensar em um laço de repetição. E aí, qual seria a solução para este problema? Bom, eu vou criar uma variável, como sempre, uma variável externa chamada número. E ela começa com 1. Por que 1? Porque está dizendo que os números têm que exibir desde o 1 até o valor que ele digitou de forma sequencial. Então ele começa com 1. E depois, como que é esse enquanto? Como que eu faço essa condição? Simples. Eu vou colocar aqui um retângulo indicando a repetição. Enquanto, esse é um comando. Enquanto o meu número, que começa com 1, for menor ou igual a quem? Ao valor que eu digitei. Então ele começa com 1 e essa condição tem que ficar verdadeira. Enquanto essa condição for verdadeira, ele tem que exibir os números. Tá, então, enquanto esse número for verdadeiro, essa condição, exibir o número. Que ele começa com 1. Agora, depois que ele exibiu o número, eu vou somar ele de 1 em 1. Para que isso? Para que ele possa chegar no meu limite final, que é o valor. Se eu não somar de 1 em 1, ele vai ficar sempre no 1. Ou seja, é o que a gente chama de loop eterno. Ele nunca vai chegar a 5 nesse caso aqui. Porque ele começa com 1 e ele não tem isso aqui, sempre vai valer 1. Então ele vai ficar repetindo 1, 1, 1, enquanto o computador estiver ligado. Para eu poder resolver essa solução, eu tenho que colocar essa somatória, que a gente chama de contador. O contador mais 1. Bom, e depois? Fim do enquanto. O que significa? Ele vai começar aqui, aí ele entra na repetição. Enquanto 1
1 é menor ou igual a 5, como no exemplo, ele é verdadeiro? Ele é menor, então é verdadeiro. Se é verdadeiro, exibir o número. Exibir o número 1. Conto mais um nele, então ele passa a valer 2 agora. Fim do enquanto significa volte para a condição. Então agora está valendo 2. 2 é menor que valor? Sim. Não é igual, mas é menor. Continua verdadeiro. Exibe o 2. Vai para o próximo. 3. É verdadeiro. Exibe o 3. Conta mais um. Passa a ser 4. Exibe 4. É menor. Continua verdadeiro. Passa a ser 5. É verdadeiro. Mostra o 5. Passa a ser 6. Ele volta aqui. Continua ou não? 6 é menor que 5? Não. Opa, essa condição é falsa. Só que eu tenho duas condições aqui. A menor é falsa. 6 é igual a 5? Também é falsa. Se tudo é falso, o que significa? Para de repetir. Então, ao invés dele seguir nesta linha, ele para daqui e continua a execução. Bom, vamos entender agora quais são as entradas e saídas dele, né? Precisamos ver as entradas, o que nós temos que processar e a saída dele. Bom, analisando aquela solução, eu tenho uma variável que começa com 1. Então, inicialmente, variável igual a 1. E aí eu tenho a mesma variável validando uma outra que eu digitei na entrada. E não tenho mais nenhum tipo de variável. Pensando nisso, quais são as minhas entradas de dados? Bom, valor. Eu vou digitar essa variável, né? A variável valor ela é digitada, número não, porque ela é fixa aqui, ó. Eu vou atribuir ela diretamente no programa. Qual seria o meu processamento? O que eu tenho? Como que nós entendemos como processamento nesse caso? São as formas, são os cálculos. Nesse caso, eu tenho o processamento do somar o número em mais um. Aqui eu tenho o quê? Agora, a minha saída de dados. O que é a minha saída? O número. Pode ver que ele faz parte aqui dentro, ó. Então, eu tenho uma variável que é fixa dentro, começa com 1, depois ela vai mudando conforme vai somando de 1 em 1. Eu tenho o meu processamento, que é o cálculo de 1 em 1, somatória, e tenho a minha saída, que no caso eu estou exibindo sempre o número. Vamos agora desenvolver o fluxograma para a nossa solução. Lembrando que vou criar duas variáveis, número e valor, para ele poder utilizar dentro do programa. Então, eu vou para a definição, vou criar número e valor, deixar com número inteiro. Vou começar, lembra, atribuir, falar que número começa com 1, ele é fixo aqui, inicialmente, lembrando aqui, número começa com 1, e ele vai fazer uma repetição enquanto esse número for menor ou igual ao valor. Nesse caso, a repetição é do enquanto, né, que é essa aqui. Então, qual que é a minha repetição? Qual que é a minha regra? Número por menor ou igual valor. Só que, cadê esse valor? Eu não digitei ainda. Então, vamos fazer o seguinte. Posso pôr ele tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, tanto faz, porque essa variável ela não altera, ela é fixa. Então vamos colocar uma saída dizendo o seguinte: digite um valor. E logo em seguida vamos
colocar a entrada. Nesse caso, é o valor. Feito. Agora sim. Então, eu estou digitando esse valor, entrando com o valor e pedindo para ele repetir. O que ele tem que fazer enquanto o número for menor ou igual ao valor? O que ele tem que fazer na parte verdadeira? Lembra? Exibir o número e somar mais um nesse número. Então, primeiro eu vou exibir. Saída de dados. Então, eu vou colocar assim, para que nós possamos entender o que está sendo exibido. Número igual e comercial, número. Ok? Agora ele tem que voltar. Lembra? Para ele não ficar preso aqui eternamente, eu preciso fazer essa variável número somar de 1 em 1, até chegar no valor final. Então eu vou colocar outro item aqui embaixo, que é de atribuição, só que nesse caso é o processamento. É a fórmula. Número é igual a número mais 1. Então, ó, olhando aqui, número começa com 1. Tá aqui. Depois, faça enquanto o número for menor ou igual a valor. Tá aqui. Enquanto for verdadeiro, número, exibir número. Somar de 1 em 1. Número é igual a número mais 1. Então, eu estou seguindo a minha lógica, a minha solução. Vamos ver se vai funcionar. E a hora que ele terminar? A hora que ele terminar, que ele for maior que esse valor, ele vem para o falso e ele finaliza. Ah, mas eu preciso ter alguma coisa aqui? Não, eu não tenho nada no lado falso. Eu só tenho o que tem que ser feito dentro do repetido. E se eu tivesse? Eu colocaria aqui. E aí sim, ele finalizaria no final. Ok? Espero que tenha gostado da aula e tenham entendido. E nos vemos numa próxima aula. Um abraço. Olá, pessoal! Deixe seus comentários, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, clique no sininho para não perder todas as novidades.